Boa noite, irmãos. É com grande alegria que vimos realizar esse trabalho de preces e radiações, muito amor, em benefício dos nossos irmãos necessitados. Que a paz de Deus e Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Vamos informar, então, sobre os trabalhos da nossa casa. O Evangelho de Acolhimento, que é às segundas-feiras, às 19h15, às 20h15, e às terças-feiras, às 14h15, às 15h30, estão suspensos e retornarão em março. O estudo preparatório da doutrina dos Espíritos para iniciantes estão com as inscrições ainda abertas até 31 de março. Retornarão às atividades agora em março. O curso de férias 2025, onde se estuda a estrutura didática do Evangelho segundo o Espiritismo, está com aulas acontecendo às quartas-feiras, às 13h45 e à noite às 19h30. Vai até fim de fevereiro. Escolher o horário. Às sextas-feiras, temos a palestra doutrinária às 19 horas, em modo virtual. Aos domingos, temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ocorre presencial e virtual no horário das 10 horas da manhã, no salão, nesse aqui principal. A evangelização dos jovens e ciclo de pais estão em férias também. Retornam em março, sempre aos domingos, das 9h30 às 11h30. A Sociedade Espírita Allan Kardec estará aberta das 9 às 18 horas, tanto farmácia, livraria, atendimento fraterno, passes, o SEAV e demais trabalhos. Todos estão nos sites e redes sociais da Sociedade Espírita. Então, pedimos a Deus, a Jesus, que nos oriente, à equipe de socorro que trabalha nesta hora, e ao coordenador desse trabalho, a Jesus, nosso mestre amado, para nos orientar, nos dar as boas condições de trabalho, para auxiliar esses irmãos necessitados e todos aqueles espíritos que aqui vêm. Obrigado. Então, pedimos agora para que o nosso irmão Luiz de Fentela aqui venha para nos expor a nossa página do Evangelho. Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a ver esse trabalho de preces e radiações tão importante nas nossas vidas, tão importante no Centro Espírita Allan Kardec, que nos traz para nós aquele momento de reflexão, onde nos contatamos, com o mundo espiritual para buscarmos aquilo que estamos necessitando. E na noite de hoje estamos estudando o pão nosso, trazido pelo Espírito Emmanuel, o item 132, com o título Em Tudo. E Paulo vai nos trazer, para as cartas aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4, a seguinte informação ou frase, como queiramos: tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. E Emmanuel, então, vai nos esclarecer um pouquinho mais a respeito desse contexto que Paulo nos traz. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Então, nesse primeiro momento, ele já nos fala que não adianta nós irmos no culto, irmos nas missas, assistirmos preces, seja onde nós buscarmos essa religação com Deus através da religião, se nós simplesmente seguirmos os rituais, onde naquele momento nos mostramos
nessa ligação com Deus, com Jesus, e a partir dali, quando saímos desses locais, deixamos para trás. E chegando ali na rua, volta aquele velho homem primitivo, onde nos preocupa com o próximo, não tem empatia, não tem um amor, não procura fazer a sua reforma íntima. Ou seja, naquele momento do culto, da palestra, da missa, está ali, ligado aos ensinamentos, à palavra, ao conhecimento, mas fica somente no ritual, ou seja, na exterioridade. Não consegue projetar aquilo dentro dele para depois colocar na prática no dia a dia. Simplesmente, entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando deveria guardar dentro do seu coração, fazer aquela reflexão com o seu raciocínio e ver a necessidade de se mudar, ver aquilo que está errado, para poder compreender melhor os ensinos de Jesus e vivenciá-lo na sua plenitude. Continue, irmão. Entretanto, os ensinos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que circunstâncias são essas? São aquelas lá que o Paulo nos coloca. Não só essas, várias outras. E ele coloca na muita paciência. Ele nem fala na paciência. Paciência é a ciência da paz. Ou seja, nós desenvolvermos a paz. O que está nos faltando muito hoje em dia, mais do que nunca a gente vê a violência prosperando em todos os níveis. E quando nós estamos lá, no nosso culto, na nossa missa, na nossa palestra, se alguém pisa no nosso dedão, a gente pede desculpa, eu não botei meu dedão na frente do seu pé. Mas quando nós estamos lá na rua, pisa o nosso dedão, a gente se transforma, nós mudamos, somos outra pessoa. Nós aceitamos e acaba acontecendo tudo aquilo que nós sabemos. Ou seja, nós temos que também praticar a paciência, não só aqui dentro, mas principalmente lá fora. Aqui estão todos comungados, com os mesmos ideais, mesmos objetivos, a mesma irmandade. Mas lá fora, cada um segue aquilo que acredita ser. Mas aí nós temos que colocar em prática aquilo que nós desejamos mudar em nós. Além de muita paciência, nas aflições. Quantas vezes nós chegamos aqui aflitos e recebemos tudo aquilo que nós necessitamos para nos acalmar, para ficarmos tranquilos, e no mesmo momento que nós chegamos aqui, recebemos todas essas dádivas, ao retornarmos, as aflições parece que voltam automaticamente, nós já começamos a pensar em todas aquelas dificuldades, ou seja, aquilo que nós aprendemos aqui, compreendemos, já esquecemos. Nas necessidades, quando nós chegamos aqui, nós vamos ver tudo aquilo que nós temos, nós somos felizes com aquilo, não necessitamos mais, não seja uma coisa natural do ser humano buscar mais, mas nós compreendemos que aquilo que nós temos é maravilhoso. Nós chegamos lá fora, começamos a cobrar. Porque eu não tenho mais isso, não tenho mais aquilo, eu sofro isso, sofro aquilo. Então nós acabamos esquecendo. E por fim, e tantas outras tem, mas aqui colocar, a questão da angústia. Nós costumamos ficar angustiados, preocupados, esquecemos toda aquela paz de espírito que recebemos aqui dentro, e nós sabemos, como já dizia nosso velho Chico, tudo passa. Então, por que a angústia? Vamos elevar nosso pensamento, fazer uma oração, uma prece e aguardar que tudo vai passar. Desde que nós tenhamos fé e hajamos como determina o Evangelho, as leis morais, e tudo dentro do seu tempo, do seu momento. Não podemos atropelar a caminhada que temos para fazer. E Emmanuel continua nos dizendo, quer dizer que um homem aparentemente contrito nos atos públicos,
da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões do santuário do Mestre. Mas nós vamos ficar lá no Evangelho, quando nos fala daquele homem que frequentava o espírita ou qualquer outra religião, né, que era visto como um ser humano exemplar, e chegando no seu lar, ele era um tirano, que ele esquecia ou deixava de fazer tudo aquilo que ele pregava lá no local dele, religioso. Então nós temos que cuidar disso. Não podemos ser duas pessoas, temos que ser um só. E principalmente ser aquele que nós somos dentro daquilo que nós vencemos em termos de religião, que nos traz a nossa melhora. Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Aí temos no finalzinho aqui, infiéis na facilidade e blasfemos na angústia. Duas contradições que nós fazemos muito, ou seja, duas coisas que nós esquecemos. Nas facilidades, nós esquecemos de sermos gratos. A gratidão por tudo que nós recebemos, quando estamos felizes, temos tudo como nós desejaríamos, nós esquecemos de agradecer a Deus, a Jesus, como se aquilo não fosse uma conquista também nossa, mas tivemos as facilidades de ajuda do mundo espiritual, e nós esquecemos dessa gratidão. Mas ao mesmo tempo, quando entra lá a questão das angústias do coração, aí nós questionamos Deus, questionamos Jesus, porque eu sofro isso, porque eu sinto isso, porque eu sou diferente, sou único, porque eu estou passando por isso. E aí esquecemos, né? Lá daquele momento feliz. Nós só lembramos quando estamos sentindo a dor. Por que motivo pugnaria Jesus? Pugnaria no sentido da batalha, de batalhar. Por que Jesus batalharia pela formação dos seguidores tão só para ser incensados? Incensados é incenso, mas nesse sentido aqui quer dizer adulado. Então, por que motivo batalharia Jesus pela formação dos seguidores tão somente para ser adulado? Que motivo teria Jesus para isso? E aí ele fecha por eles durante algumas horas da semana em genuflexão, ou seja, ajoelhar, agradecer, pedir. Então Jesus não necessita disso. E nós, muitas vezes, nos dirigimos lá para onde nós temos a nossa confissão de fé e ficamos adulando Jesus, fazendo tudo aquilo. Mas que valor tem se não vivenciamos esses ensinamentos na prática? Jesus não precisa disso. Jesus quer que nós vencemos a nós mesmos, que nós façamos a nossa reforma íntima, que nós nos transformemos em pessoas melhores. Esse é o melhor agradecimento que nós podemos fazer. Fazer tudo aquilo que nós nos propusemos antes de reencarnados. Não só nós seremos vencedores, como aqueles que acreditaram em nós, que nos valorizaram, que nos ajudaram, nos incentivaram e que estão constantemente ao nosso lado. Nós nos enxergamos, eles estão aqui, nos ajudando. Esse é o maior agradecimento, a nossa mudança para o bem. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo? Ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Então é isso que Jesus espera de nós, a nossa mudança, que nós nos transformemos em pessoas melhores, pessoas seguidoras do Evangelho e dos ensinos de Jesus, há mais de 2000 anos atrás. Agradecido por esse momento, que possamos
levar-nos conosco muita paz, muita luz. Muito obrigado. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim, delas unirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante estes felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa na vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem particularmente, pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, neste momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro, sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos, envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que suas almas atribuladas
voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciária, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade. Coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti, num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas renúncio pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal e muitas vezes situações difíceis são defrontadas que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos,
perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo e despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos, desvelados continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado uma jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização, se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho esses generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor de todos, irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sobre as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sobre as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de prova, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações. Esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados
o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade. E vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças. E essas almas que reiniciam as experiências da vida com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja um estímulo constante, o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falam ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai, das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e de Galileia, e derrama-se ainda sobre o mundo como uma bênção a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partindo da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apelo aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, vão de volver seus olhos para trás e sentirão, na sua plenitude, o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e radiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizestes uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com o desejo de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância,
a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.